Já sei o que você vai me dizer agora. Você vai dizer assim, professora, eu não entendi nada do que a senhora falou na aula passada. Não é assim? Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos começar essa aula relembrando aquilo que foi dito na aula anterior, tá bom? Material, vamos lá. Se eu trabalho regência, isso quer dizer que eu trabalho preposição. Vamos fazer o esqueminha, certo? Esta preposição será exigida por dois termos que chamaremos então de termos regentes, ou o nome ou o verbo. Quando o meu termo regente é o nome, o meu termo regido será chamado de complemento nominal. Aí, eu repito o que eu já havia dito. Não existe complemento nominal sem preposição, certo? Quando o meu termo regente for um verbo, eu terei dois tipos de complementos. Ou o complemento verbal, tá? Ou complemento circunstancial. Pronto. O que é que vai acontecer então? Eu tenho de lembrar que o verbo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou simplesmente um verbo intransitivo. São os termos regentes. Os seus complementos, então, serão objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, ou simplesmente o complemento circunstancial, que é o adjunto adverbial. Pronto. O que eu tenho que lembrar? Presta bem atenção. Se a minha questão afirma que há um erro de regência, então, ou eu apliquei uma preposição indevida, ou eu não coloquei a preposição onde eu deveria colocar, tá certo? Regência é isso aí, é o emprego correto de uma preposição, tá bom? Material, vamos lá. Por vezes, a nossa construção trará o pronome relativo. E será este pronome que receberá a preposição. Tá? O que é que vai acontecer? Quando a minha construção traz o pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E é exatamente o pronome relativo que recebe a preposição. Na prática, como isso fica? Olha só. Apresentei os trabalhos que preciso para a nota. Presta bem atenção. Quando eu digo que eu apresentei os trabalhos que preciso, este que pode, numa boa, ser substituído por os quais, o que marca a oração como uma oração subordinada adjetiva. Ora, se a minha oração é subordinada adjetiva, eu irei procurar nesta oração ou o nome ou o verbo. E eu direcionarei ao nome ou ao verbo a pergunta para saber se este pronome receberá a preposição. Na sequência, eu tenho o termo regente, que é o verbo. Então, eu já sei que aqui a minha regência é uma regência verbal. O que vai acontecer? Pergunta ao verbo. Vamos lá? Apresentei os trabalhos que preciso, puxa a setinha. Quem precisa, precisa de. Olha a pergunta, gente. Preciso de quê? O que aconteceu? O meu verbo trouxe a presença da preposição. Esta preposição, então, tem que ser automaticamente lançada para antes do pronome relativo. Na verdade, eu digo, apresentei os trabalhos de que preciso para a nota. Entenderam? Isso aí é regência, quer dizer, uma parte do assunto.
tá? Cuidado com isso aí, porque é questão certa em tua prova. No mais, bastantes exercícios, tá bom? Material, vamos embora. Atenção aos nomes e verbos, vamos marcar. Atenção aos nomes e verbos com regências diferentes. Por que isso? Eles não podem apresentar o mesmo complemento. Presta bem atenção. Quando nós falamos em regência, ou quando nós falamos também em algumas orações, existem aqueles gramáticos que admitem, por exemplo, dois verbos de regências diferentes com o mesmo tipo de complemento. Bechara é um deles, segala é outro, tá? Então, existem esses gramáticos que admitem essas construções. Esses gramáticos são chamados de gramáticos não ortodoxos. Porém, a nossa gramática tradicional, não é? Os gramáticos tradicionais dizem que não, que para cada termo regente eu tenho que trazer o seu termo regido. Ou seja, eu não posso usar dois nomes ou dois verbos com o mesmo complemento. Isso também quer dizer que você tem que prestar muita atenção como cai na tua prova. Por que isso? A Fundação Carlos Chagas não admite, a ESAF admite. Tá certo? Então, você tem que prestar atenção como é que cai em tua prova, tá? No mais, vamos trabalhar o material. Simbora, vamos lá. Repetindo, atenção aos nomes e verbos com regências diferentes. Eles não podem apresentar o mesmo tipo de complemento. Presta bem atenção aqui. Olha só, é comum nós falarmos a seguinte construção. Ela entrou e saiu da sala correndo. Olha só. Deixa eu só trocar a cor. Ela entrou e saiu da sala correndo. Mas se você analisar a questão do verbo, olha só. Quem entra, entra em. Quem sai, sai de. Isso quer dizer que os dois verbos apresentam preposições diferentes. Observe que aqui eu só... Ai, Jesus, que confusão. Eu só trabalho a questão da sala, não é? A preposição da, que está aqui. Daqui a pouco eu vou pedir socorro a Homero. Caneta. Socorro, Homero, travou? Travou. Travou. Voltou. Ela entrou em e saiu de. Percebam que aqui eu só apresento o saiu de. Me falta o entrou em. Então, corrigindo a construção, como fica? Olha só. Ela entrou. Quem entra, entra em. Então, entrou na sala. Olha aí. E saiu. Quem sai, sai de. Então, e saiu dela correndo. Agora sim. Olha só. Entrou. Entrou em. Saiu. Saiu de. Agora a construção está correta. Aqui está errado. Vamos lá. Amo e obedeço meu pai. Mais uma vez vamos marcar. Marcando os termos regentes, né? E determinando o termo regido. Então, quem ama, ama alguém. Pergunta é, amo quem? Quem obedece, obedece a alguém. A pergunta é, obedeço a quem? Observem que eu trago apenas um complemento. Ou seja, eu preciso trabalhar a construção com o objeto indireto também. Vamos corrigir? Amo quem? Meu pai. E obedeço, olha só, a quem? Eu posso então dizer obedeço-lhe ou eu posso dizer obedeço a ele. As duas construções estão corretas. Aí você agora me pergunta o seguinte, professora, se eu quisesse dizer amo meu pai e o obedeço, está certo? Não. Tá, amo meu pai e obedeço o, também não. Independente da posição deste o
O verbo que é transitivo indireto não admite o pronome oblíquo o. Por quê? Porque o o exerce a função de objeto direto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto e se eu tenho um objeto direto, errei regência por causa da ausência da preposição, tá certo? Cuidado com isso. Material, vamos lá. Nós somos a favor ou contra essa lei? Preste atenção. Quem é a favor de. Quem é contra algo. A construção também está errada. Não é? Vamos marcar aqui como errado, marcar aqui como certo. Corrigindo, como fica? Nós somos a favor desta lei, olha, desta, de, mais esta, tá aqui, ó. Ou contra, quem é contra algo, então, ou contra ela. Olha só, um nome me pediu a preposição. Outro nome, a ausência da preposição. Não é isso? Então, cuidado com estas construções, tá? Agora sim, a formação está correta. Continuando, vamos lá. Outra observação importante diz, por outro lado, verbos que apresentam a mesma transitividade podem também trazer o mesmo complemento. Então, eu digo, ela comprou e trouxe a televisão. Perfeito. Olha só, comprou o quê? Trouxe o quê? Ambos são verbos transitivos diretos. Então, a partir do momento que trazem a mesma predicação, o meu complemento pode ser o mesmo objeto direto. Mas também, se eu quiser dizer, ela comprou a televisão e trouxe a. Perfeito. Minha mãe aluga e vende mesas e cadeiras. Olha só, minha mãe aluga o quê? E minha mãe vende o quê também, não é? Ambos são verbos transitivos diretos, pedindo como complemento o objeto direto. Perfeito. Eu escrevo e traduzo cartas de amor. Mais uma vez, escrevo o quê? Traduzo o quê? Verbos com a mesma predicação apresenta o mesmo complemento. Perfeito? Então, olha só. O que você vai lembrar? Se os verbos possuírem predicações diferentes, não só os verbos como os nomes também, não é? Se possuírem predicações diferentes, para cada termo regente, o seu termo regido. Se as predicações forem iguais, então tudo certo. Eu posso trazer apenas um complemento. Está perfeito. Continuando, vamos lá. Quarta observação diz o seguinte, e eu ainda coloquei assim, ó. Questão importantíssima. Não existe sujeito preposicionado. Não existe. Professora, mas segundo Segala, tudo bem. Lembra da questão do não ortodoxo? É isso aí. Segundo Segala, segundo Bechara, mas a construção é clara. Os gramáticos tradicionais não admitem sujeito preposicionado. Muita atenção quanto a isso, porque isso pode cair na tua prova. Repito, Fundação Carlos Chagas, CESP, adoram esse tipo de construção. No mais, material. Vamos embora, vamos ver como isso cai em prova. Vamos lá. Hoje é o dia dos filhos darem presentes às mães. Aparentemente, você não encontra nenhum erro, não é? Hoje é o dia dos filhos darem presentes às mães. Então, o que é que você vai observar? Note a presença de um infinitivo. É este infinitivo que vai te dizer se a construção enquanto preposição está certa ou não. Por que isso? Olha só. Quem é que vai dar presente às mães? Não são os filhos? Não é assim? Percebam a presença desta preposição. Quando eu uno esta construção, eu estou dizendo então que os filhos, executor da ação do infinitivo, é um sujeito preposicionado. E a regra diz
que não existe. Na verdade, eu direi, hoje é o dia, e agora olha, de os filhos, e segue, darem presentes às mães, tá certo? Cuidado com isso aí. Olha outro exemplo. É chegada a hora dos alunos apresentarem os trabalhos. Mais uma vez, eu tenho o infinitivo. Sujeito do infinitivo, os alunos. Executor de ação, os alunos. Então, quem é que vai apresentar os trabalhos? Os alunos. Preposição indevida. Vamos corrigir? É chegada a hora, agora olha, de os alunos apresentarem o trabalho. Professora, fica muito feio. E é exatamente neste feio que a banca vai tentar te pegar, tá? Então, o que vai acontecer? Apareceu o infinitivo? Observa quem é o sujeito desse infinitivo. Se esse sujeito te trouxer uma preposição, tem alguma coisa errada ali. Aí tem um ditadozinho que diz assim, hoje é hora da onça beber água. Não é assim? É hora da onça beber água. Aí eu pergunto, quem é o executor de ação? Quem é que vai beber a água? Não é a onça? Então há algo errado. Como é que fica? Hoje é dia ou é hora de a onça beber água. Misericórdia, professor, fica muito feio. Mas o feio não quer dizer que está errado, tá certo? Isso cai em prova? Cai. E caiu no TJ daqui de Pernambuco, Fundação Carlos Chagas. Vamos ver como caiu? Material, vem. Com aquele jeito bonachão, a cada passo da viagem recapitulava a esplêndida experiência que tivera anteriormente, a ponto dos colegas pedirem que dispensasse as descrições. Eu coloquei aqui com adaptação, porque eu precisei fazer uma construçãozinha aí, tá? Mas aí o que eu quero que vocês prestem atenção? Olha só, vou marcar o infinitivo. Pedirem. Quem é que vai pedir que dispensasse as descrições? Olha, os colegas. Tá vendo aqui? Se aqui os colegas é o executor de ação, essa preposição está errada, gente. Então, eu deveria dizer o quê? De os colegas pedirem que dispensasse as descrições. Observe que ele me trouxe uma construção de uma linguagem coloquial, de uma linguagem não tradicional, tá? Cuidado com isso aí. Cai em prova? Cai. Acabei de provar, tá bom? Continuando, vamos lá. Quinta observação e muito importante também. Olha só. Verbos transitivos diretos exigem um complemento sem auxílio de uma preposição, tá certo? Lembra disso. Lembre-se de que este complemento pode ser frequentemente representado pelos pronomes oblíquos o, a, os, as. Tais pronomes assumirão as formas lo, lá, los, las, caso os verbos terminem em R, S ou Z. Letras que serão suprimidas ao acréscimo do L. Por outro lado, se os verbos terminarem em ditongo nasal, os oblíquos assumirão as formas noná, nós, nas. O que isso quer dizer? Se você tem um verbo transitivo direto, esse verbo vai exigir um objeto direto. Perfeito. Esse objeto direto pode vir representado pelos oblíquos, o, a, os, as. Lembra daquela questão anterior? Amo meu pai e obedeço o. Por que eu não posso usar este o? Porque o verbo é transitivo indireto e este o exerce a função de objeto direto. Se eu uso esta construção, eu erro regência. Por que isso? Me faltou a preposição, não é isso? Eu empreguei o pronome de forma incorreta. Cuidado com isso aí, tá bom? Se os verbos transitivos diretos terminarem em R, S ou Z, estas terminações irão ser retiradas e aos nossos o, a, os, as, eu irei acrescentar L, transformando-os em lolá, los, las. Caso o verbo termine em ditongo nasal, que pode também ser marcado pelo M, aquele som que sai do nariz, o nosso o, a, os, as receberá N,
Tá certo? Detalhe, exercerão as funções de objeto direto. Cuidado com isso. Professor, isso cai em prova? Cai sim. E muito. Material, vamos lá. Ainda não encontrei a forma do amor, a fórmula, né? Ainda não encontrei a fórmula do amor. Não esquece, conversa com o verbo, pergunta a ele. Então, ainda não encontrei o quê? Pergunta regida por artigo, marcando o verbo como transitivo direto, cujo complemento é o nosso objeto direto. Então, a fórmula do amor é o nosso objeto direto. Eu quero, então, substituir este objeto direto. Como fica? Ainda. O não atrai, não é? Então, ainda não o encontrei. Tá aí. Aliás, o não. A encontrei. Ficou meio troncho. Deixa eu apagar. Ainda não a encontrei. Tá? Esse a, porque a minha referência aqui é fórmula, tá certo? Este a, então, será o nosso objeto direto. É fundamental adquirir livros novos. Marcando mais uma vez, é fundamental adquirir, pergunta, conversa com o verbo, adquirir o que e a resposta, livros novos. O verbo, então, é transitivo direto, mas com uma observação. Terminou em R. O que vai acontecer? Eu irei retirar o R e ao nosso O, A, OS, AS, eu irei acrescentar L, ficando é fundamental adquirir, olha ele, los, exercendo também a função de objeto direto. Por favor, põe a mesa, olha aí, marcando o verbo, vamos lá. Pergunta, põe o quê? Não é isso? O som é um som nasal. A mesa é o meu objeto direto, que será então substituído por a. Como o meu som é nasal, a construção por favor, põe na, exercendo a função de objeto direto. Fiz todo o trabalho sozinho. Mais uma vez, marca o verbo, faz a pergunta, fiz o quê? O verbo é transitivo direto, todo o trabalho, meu objeto direto. Qual é o detalhe? O verbo terminou em Z, o meu objeto, então, receberá L e eu preciso retirar este Z. Então, filo sozinho, olha que chique. Agora, preste atenção. Eu só posso usar estes pronomes se o substantivo for dito anteriormente. Por que isso? Recordando, então, o nosso assunto de pronomes. O pronome irá substituir o substantivo, né? Então, alguém vai dizer, Gineiri, você fez o trabalho sozinha? Aí eu vou responder, sim, filou sozinha. Não é? Então, eu não preciso dizer, fiz o trabalho sozinha, repetir tudo, não é? Daquilo que já foi dito anteriormente. Beleza? Continuando, vamos embora. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos, podem exercer a função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Por que isso? A transitividade do verbo é que vai determinar a função sintática. Então, eu, mais uma vez, preciso conversar com o verbo. Então, vamos embora? Ele me ama demasiadamente. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Não é assim? O verbo é transitivo direto, portanto, este me é o meu objeto direto. Mas eu também posso dizer que o rapaz me pediu um grande favor. Marca o verbo e não esquece de fazer a perguntinha. Pediu o quê? Responde um grande favor. Mas quem pede, pede algo a alguém. Não é isso, então? Pediu o quê? A quem? Não é assim? Então, a alguém.
Este a alguém veio representado pelo me, que exerce a função de objeto indireto. O nosso verbo, portanto, é transitivo direto e indireto. Era importante te encontrar ainda hoje. Vamos marcar? Era importante te encontrar. Mais uma vez a pergunta. Encontrar quem? Quem encontra, encontra alguém. O verbo é transitivo direto, fazendo com que este te exerça a função de objeto direto. Quero dizer-te, vamos marcar, tanta coisa, meu amor. Opa, quem diz algo, não é isso? Dizer o quê? Responde, tanta coisa, objeto direto. Dizer algo a alguém. A pergunta na sequência, então, dizer o que a quem? E a resposta, o te, que está aqui, tá certo? Então, marcando como objeto indireto. Vamos recapitular? O, a, os, as, objeto direto. Me, te, se, nos, vos, objeto direto ou indireto, a depender do verbo, tá bom? No mais, o que é que você vai fazer? Conversar com o verbo, tá? Você conversa com o verbo, faz a pergunta, marca a resposta e cuidado, que muitas vezes essa resposta que vem não é o teu complemento, é o teu sujeito. Cuidado com isso aí. Por quê? Porque a ordem do período foi trocada, tá? Cuidado. Material, vamos lá. O pronome lhe exerce a função de objeto indireto, nunca de objeto direto, gente. Cuidado com isso. Olha só. Ontem eu lhe procurei o dia todo. Preste atenção. Quem procura, procura algo. Quem procura, procura alguém. Construção totalmente errada. Por que isso? Se o verbo é transitivo direto, este lhe aqui não pode ser usado porque ele exerce a função de objeto indireto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ontem eu o procurei, a procurei, te procurei, nunca o lhe, tá? Outro exemplo muito comum é este. Ele lhe ama muito Ana. Gente, quem ama alguém. O verbo é transitivo direto. Este amor não é verdadeiro. Cuidado com isso. Objeto indireto, de forma alguma, não pode, não é? João, há quanto tempo não lhe vejo? Deixa eu marcar mais uma vez aqui. O lhe, deixa eu só trocar aqui. Marcação é esta. Então, João, há quanto tempo não lhe vejo, amigo? Conversa com o verbo. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Na verdade, o verbo não pode ser trabalhado com este lhe por ser um verbo transitivo direto. Não é isso? Então, João, há quanto tempo não o vejo? Há quanto tempo não te vejo? Jamais o emprego do lhe. A construção também está errada. Então, lembra, o lhe só exerce função, neste caso, tá? De objeto indireto. Exercendo a função de objeto indireto, não pode ser usado com verbo transitivo indireto. Cuidado com isso. Para cada termo regente, o seu termo regido. Se liga nisso. Beijinho no coração, até a próxima aula.